Olá, Homo sapiens! Tudo bem? O professor Alexandre resolveu me questionar sobre ribossomos e mitocôndrias e as suas diferenças. E eu fiz um vídeo para tentar esclarecer um pouquinho, não tudo, né? Porque ninguém sabe tudo. Bora lá! Muitas organelas estão presentes no meio intracelular. Algumas delas são muito importantes. Como que a gente pode diferenciar, como que a gente pode classificar um ribossomo e a mitocôndria? Quais as importâncias delas, professora? Então, vamos lá tentar de fazer essa diferenciação entre mitocôndrias e ribossomos. Primeiro, inicialmente, as duas coisas são estruturas. Estruturas aqui, eu fiz um transporte do dicionário para cá. Nada mais é, com um recorte, óbvio, nada mais é que uma partezinha que compõe um todo, tá? Então, tanto os ribossomos como as mitocôndrias, elas são pedacinhos, são partes que vão compor a célula, tá? Então, dessa maneira, nós, em ciência, costumamos chamar elas de organelas. Então, esses ribossomos e essas mitocôndrias são originalmente ou podem ser originalmente chamadas de organelas. Tranquilo até aí, né? Barbado. E daí você pode se perguntar, tá, mas elas estão presentes, as duas estruturas estão presentes, as duas organelas estão presentes em todas as células? A resposta é não. Ribossomos vão estar presentes tanto na célula procarionte ou nas células procariontes e nas células eucariontes, tá? Então, são estruturas que estão presentes nos dois tipos de célula. Já a mitocôndria, meus amigos, minhas amigas, meus caros Homo sapiens, vai estar presente somente na célula eucarionte, certo? E aí, tem uma fotinho que eu costumo chamar de selfie da mitocôndria, não? Então, da estrutura das mitocôndrias e da estrutura dos ribossomos, tá? Essa estrutura, essa selfie aí dos ribossomos é numa célula eucariótica fazendo o processo de síntese proteica. Já vou falar disso, só um pouquinho. Gosto de colocar a imagem porque ela auxilia você a imaginar, né, essa estrutura, certo? Bom, além dessa diferença, então, dos ribossomos e das mitocôndrias, há também uma diferença na função, ou nas funções, que elas exercem dentro da célula onde elas estão inseridas. Os ribossomos, eles vão ser, então, organelas responsáveis pela síntese proteica. Então, eles juntam, né, tudo que é necessário para construir proteínas. Isso tanto faz na célula procariótica ou na célula eucariótica. O mecanismo ele se diferencia um pouco de uma célula para outra, mas ele exerce a mesma função, tá? Que é construir proteínas. Aí você vai me dizer, tá, e o que são essas ditas proteínas? Uma forma bem simples, assim, eu não vou entrar no complexo da coisa. Proteínas são estruturas, são substâncias, né? São conjuntos moleculares que são formadas por aminoácidos, tá? Então, basicamente, essa é o significado de proteínas. E elas estão presentes em todas as células, das células mais simples às células mais complexas, e exercem diversas funções, desde função estrutural, desde função enzimática, todas as enzimas são proteínas, tá?
função de transporte. E aqui eu cito, por exemplo, no nosso caso da hemoglobina, que faz o transporte, né, no processo respiratório. Então, elas têm as mais diversas funções. Elas têm um nome muito genérico, né? Tá? Mas dentro delas, então, elas podem ser divididas nas funções que elas exercem. E mitocôndrias? Qual é a função das mitocôndrias? Então, as mitocôndrias, elas são chamadas ou intituladas como usinas de energia ou fábricas de energia da célula, né? Significa que elas conseguem produzir constantemente ATP. ATP é a moeda energética, então, celular, que faz com que os mecanismos, os metabolismos funcionem dentro das células e, portanto, dentro do organismo, porque as células estão dentro de todos os organismos, né? Então, o ATP é uma molécula que ela carrega energia, tá? Na sua composição, nas suas ligações, ela carrega energia. E esse processo de fabricar ATP, utilizando energia química, por exemplo, do açúcar que nós ingerimos, no nosso caso, ele é chamado de respiração celular. E muitos passos dessa respiração celular acontecem dentro da mitocôndria. Por isso que a gente fala, né, na linguagem assim, mais simples, que a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Tá? Então, as funções dos ribossomos das mitocôndrias são diferentes. Mas lembrar que as duas organelas são essenciais, que os ribossomos estão presentes na célula procariótica e eucariótica, e as mitocôndrias somente nas células eucarióticas. E aqui embaixo tem a minha fonte de pesquisa, então, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês consultarem, se vocês quiserem, onde tem mais informação. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Cuidem-se de si e dos outros. Obrigada, Homo sapiens.